IFRN Campus Santa Cruz, curso de licenciatura em Física, cálculo de uma variável A, continuando nossa aula 7 falando sobre as assíntotas. O que é uma assíntota? Uma assíntota é uma reta no qual o gráfico de uma função se aproxima infinitamente, mas nunca toca ou cruza, exceto em casos raros de funções que podem cruzar assíntotas horizontais ou oblíquas. Algumas pessoas chamam de assintotar. Tá? A gente não vai se preocupar com isso. Elas descrevem o comportamento da função nos extremos do domínio infinito ou em pontos de descontinuidade. Elas podem ser horizontais, essa verde que eu estou mostrando aqui, ó, sempre tendendo para o infinito ou menos infinito, essa verde aqui é a horizontal. A azul, que é a vertical, e a oblíqua, que é uma reta inclinada do tipo y igual a x mais b, onde iremos discutir isso. Então vamos destacar cada uma delas. Uma assíntota vertical é uma reta vertical, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, onde a função, como já dissemos, vai crescer ou decrescer indefinidamente, para y tendendo a mais infinito ou menos infinito. Já que a reta é vertical, o y é quem tende a mais infinito ou menos infinito. Ela vai ocorrer quando o denominador de uma função racional, ainda lembra que é uma função racional? Divisão de polinômios. Se anula, ou seja, a assíntota, a reta x igual a tal número, será o valor de x que vai anular o denominador. É importante, no entanto, observar um detalhe. Sempre você vai ter que fatorar o polinômio, simplificar a função para garantir que aquele x é uma assíntota. Tá certo? Então vamos explicar isso com mais detalhes. No primeiro exemplo, não tenho o que simplificar. Eu vou dizer que vai ser uma assíntota, o x, quando ele for igual a zero no denominador. X menos 2 igual a zero no denominador. Conclusão, x igual a 2 é, de fato, uma assíntota vertical. Qual o perigo no exemplo 2? Eu vou ter que fatorar antes de fazer isso aqui igual a zero. Então vamos fatorar. Eu já sei, por Bhaskara, vou deixar você fazer só essa, tá? Que as raízes são 2 e 6. Uma dica, eu tenho que encontrar dois números cuja soma seja o sinal trocado de menos 8, que é 8, então a soma é 8 e o produto é 12. Dois números que a soma é 8, ou o produto é 12, 2 e 6. Mas faça a Bhaskara, tá certo? Então vamos fatorar. Ao fatorar, x ao quadrado menos 8x mais 12 me dá x menos 2 que multiplica x menos 6, porque o a é 1. Então, vou substituir o denominador por isso aqui. Ao substituir, eu tenho uma surpresa. X menos 2 cortou x menos 2, ficou x menos 6. Ou seja, a determinação da assíntota vertical só pode ser feita depois que você fatora os polinômios. Ao fatorar, eu vejo que a única assíntota é aquela que x menos 6 igual a 0 ou x igual a 6 é uma assíntota vertical. Sugiro que você volte para a nossa aula 4 e veja que eu também fiz isso. Então, veja, o fato de ser de segundo grau não garante que vai ter duas raízes que definem as duas assíntotas. Eu tenho que fatorar primeiro. Se ao fatorar eu não conseguir cortar com o numerador, aí eu garanto que terá duas assíntotas, veremos em aulas mais à frente, tá bom? Aliás, veremos na aula de hoje nos exercícios. Vamos falar da assíntota horizontal? É uma reta horizontal que a função se aproxima, quando agora eu não faço o y tendendo a mais infinito ou menos infinito, eu faço o x tendendo a infinito ou menos infinito. Então você vai ver que em todas as questões sempre eu vou fazer o limite de x tendendo ao infinito ou menos infinito para achar essa reta y igual a alguma coisa, tá bom? Perfeito assim? Ocorre em função racionais, aí vem um detalhe muito importante, gente. O grau no numerador sempre é menor ou igual ao do denominador. Sempre, para existir a assíntota. Se, por exemplo, o grau do numerador, que é o que está em cima, for maior que o denominador, não existe assíntota horizontal. Então, por exemplo, que será o nosso exercício 6? O numerador tem grau 2, o denominador tem grau 1. Conclusão, não existe assíntota. Veremos isso no exercício 6 à frente, tá bom? Observações muito importantes. Como eu já sei que só existe a assíntota horizontal quando o grau no numerador é menor ou igual ao denominador, tem alguns detalhes importantes. Se o grau do numerador for menor que o denominador, automaticamente a assíntota y igual a zero. Então, por exemplo, o grau no numerador é 1, o do denominador é 2. O y é igual a zero, é a assíntota
horizontal. Veja o exercício 1 já da nossa aula 4, deu uma assíntota horizontal em y igual a 0. E a outra observação extremamente prática. Se os graus do numerador e denominador forem iguais, a assíntota horizontal será y igual a A sobre B, onde A é o coeficiente do numerador do grau dominante e B o do denominador. Carlos, não entendi não, vou lhe mostrar. Olha o numerador. Primeiro, o grau no numerador, que é x ao quadrado, é igual ao grau do denominador, x ao quadrado? Perfeito. Se isso acontecer, como é que você vai encontrar a assíntota? Olhe para o grau do numerador x ao quadrado, o seu coeficiente, é 3. Olha para o grau do coeficiente do denominador, x ao quadrado é 1. Então, a reta será 3 maior grau do termo dominante do numerador pelo maior grau embaixo. Automaticamente, y igual a 3, você vai comprovar isso no exercício 5 à frente, tá bom? Agora, preste atenção. Uma reta inclinada definirá a assíntota oblíqua quando a função se aproxima ao fazer x tendendo a mais infinito ou menos infinito. Mas para você ter uma assíntota oblíqua, é muito fácil observar quando é que eu vou ter a assíntota oblíqua. É só olhar para o grau do numerador. Se ele for exatamente 1 a mais que o denominador, você garante a existência da oblíqua. Então, preste atenção. Se você está fazendo uma questão de funções racionais, divisão de polinômio, o grau do numerador é 1 a mais que o denominador, por exemplo, no numerador o dominante é x ao cubo e no denominador é x ao quadrado, né? 1 a mais, 3 em relação a 2, você garante que existe uma assíntota oblíqua ou inclinada. E para encontrar essa reta, basta dividir o numerador pelo denominador. Carlos, eu queria que você me desse um exemplo. Está aí para você o exemplo. Então, você tem essa função racional aí, pets, para você encontrar as assíntotas. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 4x mais 2 no numerador, grau 2, e no denominador 2x mais 1. Ó. 1 grau a mais, porque aqui o termo dominante é x ao quadrado, e aqui o termo dominante é x. Então, vai ter uma assíntota oblíqua, e a reta dessa assíntota é a divisão desses polinômios. Então, como é que divide polinômios? Então, você pega 2x ao quadrado com 2x. 2x ao quadrado por 2x, estou fazendo aqui, ó, dá x, né? X vezes 2x, troca o sinal, menos 2x ao quadrado. X vezes 1 dá x, troca o sinal, né? Mais x. Aqui eu estou trocando o sinal de todos aqui, vou subtrair, né? Ou você deixa assim e subtrai, ou troca o sinal já. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado é 0. 4x menos x dá 3x. Então, 3x mais 2. Agora você vai pegar 3x, que é o maior, e dividir por 2x. Sempre eu divido o termo primeiro aqui com esse. 3x por 2x dá 3 meios. Ao multiplicar 3 meios por 2, dá 3x. Ao multiplicar 3 meios por 1, dá 3 meios. Aí eu vou subtrair. 3x menos 3x é 0. 2 mais 3 meios. 2 menos 3 meios dá 1 meio. Eu vou pedir para você achar um vídeo no YouTube como dividir polinômios. O mais importante para a gente é entender que a divisão de polinômios dá essa reta aqui, x mais 3 meios é a assíntota oblíqua. Então, para este caso que a gente acabou de fazer, a gente também percebe que existe uma assíntota vertical, né? A assíntota vertical é quando o denominador dá zero. Então, se você fizer 2x mais 1 igual a zero, você encontra, passa o 1 para o outro lado, menos 1, você encontra que x é igual a menos 1 meio. E você percebeu que não existe a assíntota horizontal? Por quê, hein, Carlos? Porque para existir a assíntota horizontal, o grau do numerador, que é o que está em cima, tem que ser menor ou igual ao do denominador. Como ele é maior, não existe assíntota horizontal. Eita, que importante. E aí um resumo para você das assíntotas que a gente acabou de fazer desse exemplo. A assíntota oblíqua é a reta y igual a x mais 3 meios. Aqui está ela, né? Como é que eu sei construir a reta? Faz x igual a zero, ela passa pelo 3 meios aqui, ó, 1,5 aqui. Então, a reta vermelha é a assíntota oblíqua, que existe porque o grau do numerador é uma unidade a mais que o denominador. A vertical é x igual a menos 1 meio, aqui está ela, esse pontilhado azul. E a horizontal não existe, como você está vendo na figura. Percebeu? Carlos, que
interessante, né, Carlos? Deixa eu só afastar um pouquinho, mas isso não atrapalhou a sua reta não, né? Muito interessante realmente entender as assíntotas. Gente, o que eu vou fazer agora é uma série de 6 exercícios que vai exatamente dar um resumo total do que a gente aprendeu na teoria, tá certo? Então eu quero que você se concentre aí, porque agora são exercícios muito interessantes sobre construção de gráficos, identificando suas assíntotas horizontais, verticais e oblíquas quando existir. Trago para você o primeiro exercício. Encontre as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da função e construa seu gráfico. Obviamente não tem assíntota oblíqua, porque o grau do numerador é igual ao do denominador. Só teria oblíqua se o grau do numerador fosse 1 a mais que o denominador. Tá certo? Então, vamos começar a fazer a questão. A primeira coisa para achar a assíntota vertical, faço o denominador igual a zero. X menos 3 igual a zero. Passo o menos 3 para o outro lado, garanto que a assíntota vertical é x igual a 3. Vamos realmente comprovar agora as tendências, se é mais infinito ou menos infinito. Se a gente voltar para a nossa aula 5, o limite de x tendendo a 3 pela direita e pela esquerda de 1 menos 2x sobre x menos 3. Pegando x igual a 3,1, né? Conforme esse é o mesmo exemplo do exercício 5 da aula 5, se eu fizer o x tendendo a 3 pela direita, o que é que vai acontecer? Peguei, por exemplo, 3,1. Substituí aqui, ó. 1 menos 2 vezes 3,1 dividido por 3,1 menos 3. Aqui em cima deu menos 5,2 por 0,1, deu negativo. Então, o limite de x tendendo a 3 pela direita tende a menos infinito. A gente já sabe que para x igual a 3, a direita ou a esquerda vai dar mais infinito ou menos infinito. Só precisa saber qual dos dois. Então, quando eu fiz a direita, deu menos 52 tendo ao menos infinito. Quando eu pegar x para a esquerda agora, peguei 2,9, está à esquerda de 3, bem próximo. Fazendo 1 menos 2 vezes 2,9 por 2,9 menos 3. Aqui em cima, menos 4,8. Aqui dá negativo, então deu positivo. Limite de x à esquerda deu mais infinito. Tá aí. Então, eu já sei que o limite de x tendendo a 3 pela direita dá menos infinito e pela esquerda dá mais infinito. Assíntotas horizontais. Como eu já fiz esse exercício 5 da aula 5, eu já vou colocar o resultado direto, mas na outras eu vou fazer em todos, tá? Limite de x tendendo a menos infinito, volte para o exercício 5 da aula 5, deu menos 2. E o x à direita, a direita vai me dar, aliás, a direita não, x tendendo a mais infinito agora dá menos 2. Então, em ambos os casos, a assíntota horizontal convergiu para o mesmo valor, y igual a menos 2. Então, vamos traçar o gráfico, né? Já sei que tem uma assíntota vertical em x igual a 3, ó. Usei o GeoGebra, né? X igual a 3 é a assíntota vertical. E a assíntota horizontal para y igual a menos 2. Aí o detalhe, quando x tende a 3 pela direita, dá mais infinito, ó. 3 pela direita dá, desculpe, 3 pela direita dá menos infinito. E 3 pela esquerda tá aqui, ó, pela esquerda dá mais infinito. Então fica atento, ó. 3 à direita deu menos infinito, ó, a reta descendo aqui. E 3 pela esquerda dá mais infinito. Percebeu? E o limite, quando x tende a menos infinito, corresponde a 2 pela esquerda, menos infinito, e x tendendo a mais infinito também dá 2. Então, para mais infinito, a assíntota horizontal converge para 2 e a menos infinito também converge para 2. Tá bom? Perfeito. Carlos, mas eu queria que você agora destacasse o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo x ou y. Então, para saber isso, eu vou fazer primeiramente x igual a zero, porque eu vejo que ele corta no y em algum ponto aqui, fazendo x igual a zero na função. Se eu fizer x igual a zero, 1 menos 2 vezes 0 dividido por 0 menos 3. Isso me dá menos 1/3. Marque aí, Carlos, menos 1/3 cortando no y. Quando x igual a zero, você sabe que eu corto aonde? No y. E depois, se eu fizer y igual a zero, eu vou cortar no x. Então, vamos fazer para y igual a zero, para saber onde é que ele corta no x. Para fazer y igual a zero, cuidado. Basta fazer que o numerador seja zero. Então, 1 menos 2x é zero.
passa o 1 para o outro lado, menos 1, passou dividindo, x igual a 1 meio, realmente corta no eixo x no meio quando y é 0. Gostei, viu, Carlos? Nota 10. Gente, agora vamos fazer o exercício 2, mostrando como encontrar realmente as assíntotas horizontais que eu já fiz direto no exercício 1. Vamos mais devagarinho agora. Ele quer mais uma vez que você encontre as assíntotas horizontais e verticais do gráfico abaixo. Primeiro, não tem assíntota oblíqua, porque o grau do numerador não é uma unidade a mais que o denominador. Tá certo? Então vamos começar. A assíntota vertical é só fazer denominador igual a 0. X menos 4 igual a 0, x é 4. Perfeito. Vamos fazer agora o x tendendo a 4 pela direita e x tendendo a 4 pela esquerda. Quando eu faço o x tendendo a 4 pela direita, estou pegando 4,1, substituir. Ó. 7 vezes 4,1 dividido por 4,1 menos 4. Deu 287. Então, limite quando o x tende à direita de 4 me dá mais infinito. Vou pegar agora 4 pela esquerda. Peguei 3,9. Se eu substituir 3,9, me dá menos 273. Então, pela direita, da assíntota vertical x igual a 4 dá mais infinito e pela esquerda, menos infinito. Vou fazer agora as assíntotas horizontais. X tendendo a mais infinito e menos infinito. Vou proceder, como eu já fiz em aulas anteriores, colocando em evidência. 7x não tenho que colocar em evidência, mas embaixo tem como colocar em evidência. Vou colocar x em evidência. Ainda lembra das aulas anteriores, né? Colocando x em evidência, fica x dividido por x. E depois, menos 4 dividido por x. Eu já sei que x sobre x é 1. E agora, para x tendendo a mais infinito, essa parcela tende a 0. Então, em cima ficou 7x sobre x. Cortando x com x, limite quando x tende a mais infinito é 7. Como eu cortei o x, x tendendo a menos infinito também dará 7. Então, o limite quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é assim que eu encontro as assíntotas horizontais, deu o mesmo valor 7. Então, já sei que a assíntota vertical é x igual a 4 e a horizontal é y igual a 7. Quando tende a mais infinito é 7, quando tende a menos infinito é 7. Então, tá aí a construção do gráfico, assíntota vertical x igual a 4. E olha o detalhe, 4 pela direita, 4 pela direita mais infinito. 4 pela direita mais infinito. 4 pela esquerda menos infinito. E as assíntotas horizontais? X tendendo a mais infinito, y tende a 7 e x tendendo, olha o mouse, a menos infinito, também 7. Ok? Carlos, muito interessante. Ponto em destaque. Para x igual a 0, eu consigo ver o valor do y, corta no eixo y. Faz x igual a 0, 7 vezes 0 por 0 menos 4, y igual a 0. Ou seja, o gráfico passa por 0 e 0. Haveria outro ponto? Vamos fazer y igual a 0. Se eu fizer y igual a 0, basta fazer com que o numerador seja 0. 7x igual a 0, x é igual a 0, é o mesmo ponto, 0 e 0 é por onde passa o gráfico. Exercício 3. Interessantíssimo. Galera, grave aí um exercício muito interessante agora. Eu já sei que para achar uma assíntota vertical, basta fazer o denominador igual a 0. Só que tem um problema, isso aqui dá sempre positivo. Qualquer número ao quadrado dá positivo, somado com positivo dá sempre positivo. Conclusão, não existe assíntota vertical porque não tem nenhum valor de x no campo dos reais que anule o denominador. Então, a assíntota vertical não vai existir a reta vertical com coisas tendendo a mais infinito e menos infinito. Agora, a horizontal existe? Vamos comprovar. É só fazer o limite de x tendendo a mais infinito e menos infinito. Vamos, em cima continua menos 2x e embaixo eu vou fatorar, como eu já fiz em aulas anteriores. Colocando x ao quadrado em evidência, abro parênteses, x ao quadrado por x ao quadrado. Depois, 4 por x ao quadrado. X ao quadrado por x ao quadrado é 1, né, gente? Fazendo x tendendo a mais infinito, essa parcela aqui, ó, 4 por 1 infinito ao quadrado tende a 0. Então, em cima ficou menos 2x e embaixo a raiz de x ao quadrado. Ei, cuidado! Da nossa aula 5, a gente sabe que raiz de x ao quadrado não é necessariamente x. Raiz de x ao quadrado é módulo de x. Como x é um número
positivo, o módulo do x é x, se o x for positivo. Então, neste caso, ficaria menos 2x sobre x. Por que ficou x? Porque x é positivo. Então, cortando x com x, o limite quando x tende a mais infinito é menos 2. Agora, quando x tende a menos infinito, cuidado. O módulo de x, quando x tende a menos infinito, é negativo, vale menos x. Então, o módulo de x não será x, será menos x. Cortando x com x, o limite quando x tende a menos infinito dá 2. Então, veja, quando x tende a mais infinito, tende para a assíntota horizontal y igual a menos 2. Quando x tende a menos infinito, a assíntota horizontal é y igual a 2. Vamos mostrar isso no gráfico. Não existe assíntota vertical e olha o detalhe. Quando eu tendo a menos infinito, x tendendo a menos infinito azul, o y é 2. Quando x tende agora para o mais infinito, o y agora é menos 2. Então, existem duas assíntotas horizontais. Y igual a 2 quando o x tende a menos infinito, como você está vendo aqui, e y igual a menos 2 quando o x tende a mais infinito. Tá vendo que questão interessante? Pois é, gente, muito interessante. E o ponto de destaque, se eu fizer x igual a 0, eu acho o ponto onde corta o eixo y. Faz x igual a 0 aqui. Então, aqui em cima, menos 2 vezes 0, raiz de 0 ao quadrado mais 4. Raiz de 4 é 2. Só que o y deu 0, ponto 0 e 0 é onde corta. E para y igual a 0, eu vejo que basta que o numerador seja 0. Menos 2x igual a 0, x é 0. É o mesmo ponto 0 e 0. Então, o gráfico passa por 0 e 0. Não tem assíntota vertical e tem duas horizontais. Tá bom? Exercício 4, exercício que eu peço muita atenção da sua parte. Aliás, os 3 últimos. Encontre as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da função e construa este gráfico. Então, com muito cuidado, quando eu tenho divisão de polinômios, principalmente de segundo grau, eu tenho que ver se eu consigo fatorar. Para achar a assíntota vertical, primeiro fatora, hein? Primeiro tem que fatorar. Então, vamos começar fatorando o numerador. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Então, a fatoração é A que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz, onde o A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. Gente, excepcionalmente, eu gostaria de mostrar como é que seria as raízes por soma e produto. A soma é menos B sobre A, B é menos 5. Menos 5 sobre 1, eu tenho que encontrar dois números que a soma é 5. E o produto é C sobre A, 4 por 1 é 4. Então, eu tenho que encontrar dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja 4. Que números seriam esses, Carlos? Quais são os números cuja soma é 5 e o produto é 4? 4 e 1, né? Então, o numerador fatorado seria x ao quadrado menos 5x mais 4, x menos 4, que multiplica x menos 1. Daqui a pouco eu vou resolver por Bhaskara isso aqui, se você não gostou de soma e produto. Sobre o denominador, gente, eu poderia fazer Bhaskara, só que é um produto notável, né? Lembra do produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a mais b vezes a menos b? Aqui é 1 ao quadrado. Então, eu posso fatorar isso com um produto notável x mais 1 e x menos 1. Se você fizer Bhaskara, você acharia as raízes menos 1 em 1, tá bom? Então, deste modo, a fatoração do numerador ficou x menos 4 e x menos 1, e do denominador, x mais 1 e x menos 1. Mas eu queria mostrar as raízes 4 e 1 usando Bhaskara, já que você não gostou de soma e produto. O delta é b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 5, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, aqui dá 25, menos 16, e o delta é 9. Aí, para achar as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, ficou 5 mais ou menos 3 sobre 2. Primeira raiz, 5 mais 3 sobre 2, 8 sobre 2 é 4. E a outra, 5 menos 3 sobre 2, 2 sobre 2, menos 1, conforme confirmado. Então, voltando para a fatoração, o numerador x ao quadrado menos 5x mais 4 ficou isso, e o denominador ficou isso aqui. Então, a simplificação dessa função ficará assim. Posso cortar x menos 1 com x menos 1. Agora sim eu analiso a assíntota vertical. Então, veja, eu preciso primeiro fazer a fatoração, a simplificação, para saber quem é a assíntota. Não esqueça disso. Então, agora,
mostrando que a assíntota vertical ocorre se x mais 1 for igual a zero, ou seja, a assíntota vertical em x igual a menos 1. O outro valor da raiz não faz parte da assíntota. Seria o que eu cortei, x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Mas é preciso entender que é lá que ocorre o buraco, né? Aquele que cortou forma um buraco. Então, qual seria o ponto que corresponde a x igual a 1? Aquele que cortou, ou seja, x menos 1 igual a zero. É só substituir na função x por 1 para saber o buraco. Fazendo x igual a 1, né? 1 menos 4 sobre 1 mais 1, ou seja, menos 3 meios. No ponto 1 e menos 3 meios, existe uma bola aberta ou um buraco. Veja que eu já fiz isso na aula 4. Aquele que cortou no denominador não é assíntota, mas é uma descontinuidade. Tá certo? Sobre as assíntotas horizontais, vou já pegar a forma simplificada para fazer x tendendo a mais infinito e menos infinito. X tendendo a mais infinito, coloco x em evidência, x sobre x, menos 4 sobre x. E embaixo, x em evidência, x sobre x mais 1 sobre x. Aqui em cima ficou x sobre x é 1, aqui é 1 também. Vou agora fazer tendendo ao infinito, 4 sobre x dá zero quando você faz x tendendo ao infinito. E aqui 1 sobre x também dá zero. Então ficou x sobre x é 1. Limite quando x tende a mais infinito é 1. Como eu cortei o x, o limite a menos infinito também dá 1. Então vai existir uma assíntota horizontal em y igual a 1, x tendendo a mais infinito ou menos infinito. Ok? E aí o gráfico é esse aí. A assíntota vertical em x igual a 1 e olha o detalhe da bola aberta. No ponto 1 e menos 3 meios, que eu botei 1,5, mas é menos 3 meios, é a mesma coisa, há uma descontinuidade, tá certo? A assíntota ocorre apenas para x igual a menos 1, como você está vendo aqui. Ó. Menos 1 é o vermelho, a assíntota aqui. E o ponto 1 e menos 1 meio é bolinha aberta, ou seja, a função não é definida aqui. Tá certo? E a assíntota horizontal, como você está vendo, y igual a 1. Então, mais uma vez, quando o x tende a menos 1 pela direita, dá menos infinito, como a gente viu. Quando o x tende a menos 1 pela esquerda, dá mais infinito. Quando o limite de x tende ao infinito, ocorre a assíntota y igual a 1. E x tendendo a menos infinito, também a assíntota y igual a 1. Muito interessante essa questão, Carlos. Preciso rever a aula 4, que é um gráfico muito parecido com esse. Tá certo? Carlos, a assíntota y igual a 1 eu já sabia, né? Pelo aquele lance daquela observação que quando o grau do numerador é igual ao denominador, eu divido os termos dominantes. 1 por 1 daria 1. Perfeito, você lembrou que a assíntota horizontal é realmente em y igual a 1, porque o termo dominante do numerador de x ao quadrado tem coeficiente 1, o do denominador tem 1 também. 1 sobre 1 é 1, garantindo a assíntota horizontal em y igual a 1. No exercício 5, eu já vou adiantar a assíntota horizontal, né? Usando a mesma observação. Quando os graus do numerador e denominador é o mesmo, a assíntota horizontal é a divisão do coeficiente do termo dominante do numerador, que é 3 por 1. Você vai ver que essa assíntota horizontal vai dar 3. Daqui a pouco a gente confirma, tá? Vamos começar pela assíntota vertical, fazendo x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, fazendo a fatoração. Para isso, eu vou achar as raízes usando delta. B ao quadrado menos 4ac. Carlos, podia ser soma e produto? Pode. Então, vamos lá. Quem é o B? Menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1 vezes menos 3. Então, aqui dá 4 mais 12. Delta é 16. Fazendo as raízes, né, gente? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. B é menos 2, menos 2, mais ou menos raiz de 16, que é o delta, dividido por 2 vezes 1. Então, em cima ficou 2, mais ou menos 4 sobre 2. Eu vou agora considerar as duas possibilidades, né? Primeira positiva, 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2 é 3. E depois a negativa, 2 menos 4 sobre 2, menos 2 sobre 2, menos 1. As raízes é menos 1 e 3, portanto, a fatoração de x ao quadrado menos 2x menos 3 para a igual a 1 é x menos 3 vezes x mais 1. Então, o denominador fica isso aqui. Agora, cuidado que eu não vou conseguir cortar. Sabe por quê, gente?
porque o numerador não tem raiz real, é sempre positivo. X ao quadrado sempre é um número positivo, então não tem como fazer a fatoração disso aqui no campo dos reais. Então isso aqui é sempre positivo, ou seja, eu não tenho como cortar o que está em cima com o que está embaixo. Então acredite, tem duas assíntotas, porque eu não cortei. Uma das assíntotas para x menos 3 igual a zero e a outra x mais 1 igual a zero. Tá certo? Carlos, que massa, né? Então as raízes menos 1 e 3, menos 1 quando x mais 1 é igual a zero dá menos 1, e a outra x menos 3 igual a zero e x igual a 3. As duas raízes são as assíntotas. E aí, Carlos, eu preciso sempre fazer a direita e a esquerda. Aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque trabalhando com a forma simplificada, eu tenho que analisar a direita e a esquerda do 3. Eu não vou fazer a tabela, porque vai complicar muito. Então, vamos fazer 3 à direita, com muita calma. 3 à direita, essa parte de cima dá sempre positivo. 3 à direita, eu peguei, por exemplo, 3,1. 3,1 menos 3 dá um número positivo aqui, ó. E 3,1 mais 1 dá positivo. Então, positivo com positivo é positivo. Quando eu pego x tendendo a 3 à direita, dá mais infinito. Se eu pegar agora 3 tendendo à esquerda, aqui em cima continua sendo um número positivo. E olha o detalhe mortal. 3 à esquerda eu peguei, por exemplo, 2,9. 2,9 menos 3 dá negativo. Mas aqui dá positivo, né? 2,9 mais 1. Menos com mais é menos. Mais sobre menos dá menos, menos infinito. Então, quando x tende a 3 pela direita, dá mais infinito. Quando x tende a 3 pela esquerda, menos infinito. Na primeira assíntota, x igual a 3. Só que eu tenho que fazer a outra assíntota, x tendendo a menos 1. Do mesmo modo, à direita e à esquerda. Então vamos, fazendo agora x tendendo a menos 1 à direita. Então eu peguei a direita de menos 1 e escolhi menos 0,9. Aqui em cima eu nunca vou me preocupar, né, gente? Dá sempre o quê? Positivo. Sempre, sempre, sempre positivo. Então aqui em cima ficou positivo. Aqui, x tendendo a menos 1 à esquerda, eu peguei menos 0,9. Menos 0,9 com menos 3, isso aqui dá negativo. E aqui, ó, cuidado, menos 0,9 mais 1 dá positivo, 1 menos 0,9. Então, menos com mais é menos, mais por menos, menos infinito. Se eu pegar agora, tendendo a menos 1, à direita, aliás, eu peguei a direita, agora eu vou pegar a esquerda. Esquerda de menos 1, cuidado, é menos 1,1 que eu escolhi aqui. Vou substituir x por menos 1,1. Aqui eu nunca vou me preocupar, dá sempre positivo, né? Porque qualquer número ao quadrado é positivo. Isso aqui vai dar negativo, porque menos 1,1 menos 3 é negativo. E aqui, ó, menos 1,1 mais 1. Eu estou pegando a esquerda de menos 1. A esquerda de menos 1 é menores que menos 1, que é menos 1,1. Então, menos 1,1 mais 1 dá negativo. Menos com menos é mais. Então, deu mais infinito. Então, observe. Quando eu pego x tendendo a 3 à direita, deu mais infinito. À esquerda, deu menos infinito. Quando eu fiz tendendo a menos 1 à direita, deu menos infinito. E menos 1 à esquerda, deu mais infinito. Tá bom? Guardem essas informações. A cinta horizontal é só fazer o limite de x tendendo a mais infinito e menos infinito. Colocando x ao quadrado em evidência, fica 3x ao quadrado por x ao quadrado. E 1 por x ao quadrado. Aqui embaixo, termo de maior grau em evidência, x ao quadrado por x ao quadrado, depois menos 2x por x ao quadrado, depois menos 3 por x ao quadrado. Isso aqui vai me dar 3, isso aqui vai me dar 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer agora o limite quando isso aqui tende ao infinito, né? 1 sobre x ao quadrado dá 0. E quando eu faço aqui tendendo ao infinito, ó, também dá 0 aqui e dá 0 aqui. Então, quando você faz as simplificações, ficou 3x ao quadrado por x ao quadrado, cortou x ao quadrado com x ao quadrado, limite quando x tende ao mais infinito dá 3. Como eu cortei o x ao quadrado com x ao quadrado, o menos infinito também vai dar 3. Então, eu já tenho a cinta horizontal y igual a 3. Fazendo um resumo de tudo, os limites da cinta vertical, quando x tende a 3 pela direita, deu mais infinito, pela esquerda deu menos infinito, aqui, ó. A direita mais infinito, a esquerda menos infinito. X tendendo a 1 pela direita deu mais infinito,
né? Quando, aliás, tendendo a menos 1, a direita deu menos infinito, a direita menos infinito, e a esquerda mais infinito. E a assíntota horizontal, y igual a 3, seja x tendendo a mais infinito ou menos infinito. Carlos, muito massa esse exercício 5 aí. Eu ainda poderia observar um resumo de tudo que a gente fez, né? E o nosso exercício final, que é um resumo de tudo. Aqui eu estou pedindo para encontrar as assíntotas horizontais e verticais, mas a gente sabe que tem oblíqua, né? Quando o grau no numerador é uma unidade a mais que o denominador, tem uma assíntota oblíqua. Então vamos começar pela vertical, nem tem nenhum que fazer, porque é x embaixo, x igual a zero. E a assíntota horizontal, x tendendo a mais infinito e menos infinito. Colocando x ao quadrado em evidência, x ao quadrado por x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. E embaixo, nem tem o que fatorar, já está o x. Então, aqui em cima fica 1, menos 1 sobre x ao quadrado e x. Aí, isso aqui, gente, quando x tende a mais infinito, 1 sobre infinito ao quadrado tende a zero. Ficou x ao quadrado sobre x. Ao cancelar, ficou x. X tendendo a mais infinito de x dá mais infinito. Agora, cuidado, porque se você fizer o x tendendo a menos infinito, dá menos infinito. Como os valores mais infinito e menos infinito não definem uma reta horizontal, portanto, a assíntota horizontal não existe. E a gente sabe que ela não vai existir quando o grau do numerador é maior que o do denominador. Nem precisaria fazer, mas é bom para você comprovar, né? Não existe assíntota horizontal quando o grau do numerador é maior que o denominador. Ei, Carlos, mas tem oblíqua? Tem? Tem. Tem oblíqua quando o grau do numerador é 1 a mais que o denominador. E como é que a gente encontra a assíntota oblíqua? É só dividir o numerador pelo denominador. A divisão me dá a reta que define a assíntota oblíqua. Você ainda sabe dividir polinômios? X ao quadrado menos 1 por x. Vamos fazer comigo? Pega-se o x ao quadrado e divide por x. X ao quadrado por x dá x. X vezes x, x ao quadrado, troca o sinal. Ao somar dá zero, menos 1 é o resto. Mas o que me interessa é o quociente. Esse quociente, acredite, já é assíntota oblíqua. Caramba, como é fácil. Então, a assíntota oblíqua é aquela y igual a x, é a reta que define a assíntota oblíqua. Então, resumo, a assíntota oblíqua y igual a x, a reta que passa pelo zero, né? A assíntota vertical em x igual a zero, e você está vendo que não existe a assíntota horizontal. E o detalhe, quando x tende a zero pela esquerda, dá mais infinito. E pela direita, dá menos infinito. Ok? Perfeito? E aí, o que é que você achou? Aula puxada, preciso rever as aulas 5 e 6. Um abraço, até mais.